Encerramos o módulo fígado, né, semana passada, eu dei aula para vocês de cirrose, e depois complicações de cirrose junto com a esteatose, uma visão para vocês, até porque a esteatose, como eu já falei, é muito prevalente, e hoje a gente vai começar o módulo intestino. Ficou o módulo estômago, esôfago, fígado, e hoje a gente já, na verdade, já indo para a reta final da gastro, nesse semestre com vocês, intestino. Nas próximas aulas, essa doença inflamatória intestinal, teremos 2 semanas, são 2 aulas, depois eu vou falar para vocês sobre doença celíaca, intolerância ao glúten, que também são duas patologias, junto com outras, muito comuns na nossa prática diária de consultório ou ambulatório. Então, hoje eu vou iniciar as DIs, que são as doenças inflamatórias intestinais. São, então, 2 aulinhas, tá? Essa semana e pós-prova. Assim como eu já falei com o pessoal da terça, eu sei que vocês já tiveram aula de DI, acho que na patologia, se eu não me engano. O que vocês lembram de DI? Alguma coisa, algum nome, alguma coisa que vem à mente de vocês? Alguém quer falar? Nossa, Isabela, ainda bem que você lembrou, filha. Isabela, estava esquecendo de colocar para gravar. Obrigada, viu? Nossa Senhora. Isabela, você vai ganhar vou falar depois uma questão da prova de gasto para você, tá, Isabela? É isso aí. Você me chama aqui no WhatsApp, depois eu te passo, tá? Umas questõezinhas. Pode deixar, você merece, você tá salvando minha pátria. Não, já pensou? Tem que fazer aula de novo. Isabela, vou te passar uma questão, tô falando sério, tô brincando não, tá? Te passo um teste, vale 0,25. Então, vamos lá, gente. Alguém quer falar alguma coisa de DI? Ninguém quer falar? Doença de Crohn? Exato. O que mais, além da doença de Crohn? A celíaca seria? Não, celíaca ela será nas próximas. Ela não está inserida, embora uma doença celíaca, Crohn, que provoquem diarreia, que provoquem desnutrição, que provoquem anemia no nosso paciente, a celíaca ainda está num outro bloco, outra doença. Vocês lembram da retocolite ulcerativa? Sim. Então, vai entrar dentro da DI. Retocolite ulcerativa, que acho que vocês tiveram alguma noção, e a doença de Crohn. Isso, basicamente, é o que a literatura fala, e é super verdade, eu vou bater muito nas duas hoje. A aula vai ser, assim, muito comparação de Crohn e retocolite. Mas existe, a literatura conta que existe um terceiro grupo de doenças dentro das DIs, que chama colite indeterminada. Como o próprio nome dela fala, ela mistura um pouquinho de Crohn e mistura um pouquinho de retocolite. Então, às vezes ela tem características de uma, outras características da outra, e você não consegue fechar nem o Crohn, nem a retocolite. O ideal sempre é fechar o diagnóstico, porque a terapêutica, o tratamento muda um pouco. A evolução das duas doenças, Crohn e retocolite, costumam ser diferentes. O prognóstico também é diferente. Por exemplo, um paciente com retocolite ulcerativa, como pega muito reto e o cólon, né, por isso que chama retocolite ulcerativa, é aquele paciente que muito mais fácil, ele vai ter um câncer de cólon, o adenocarcinoma de cólon, do que um paciente portador de doença de Crohn. O de doença de Crohn evoluirá com outras complicações não menos graves do que um câncer, mas mais dificilmente terá um câncer. Então, quando eu estou diante de um paciente com retocolite, a colonoscopia, o intervalo entre uma coluna e outra é menor. Se eu estou com um paciente com doença de Crohn, pensando em screening de prevenção de câncer de cólon, o intervalo das colunas, um portador de Crohn, geralmente é maior, porque ele tem uma menor chance de evoluir para o câncer de cólon. Então, repito, o ideal é tentar fechar o diagnóstico,
Nem sempre a gente consegue, e tem umas colites indeterminadas que você pensa que é uma, e anos depois você acaba fechando um outro polo, digamos assim, tá? Existe capítulos de livros, existe livros sobre doença inflamatória intestinal, então a minha aula está baseada na nossa literatura, né, base, e também nesse livro aqui, que é somente de doença, o livro inteiro de doença inflamatória intestinal. Então, basicamente, eu vou estar falando sobre doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, embora, como eu acabei de falar, existe esse terceiro grupo, que representa mais ou menos 10% das DIs, que é chamado de colite indeterminada. Aqui para ilustrar, né, uma fotinha, vocês por favor acrescentem, retocolite ulcerativa, e aqui a doença de Crohn. Então já são algumas diferenças entre as duas, inclusive eu posso até numa prova do segundo bimestre, dar um casinho clínico a vocês, e pedir lá no final, formule uma hipótese diagnóstica, para vocês falarem se é retocolite e se é doença de Crohn, e posso pedir para vocês colocarem assim ainda, justifique, né, essa hipótese. Aí vocês vão colocar doença de Crohn, porque tem isso, isso e isso, tá? Então vai ser muito importante essa diferenciação da retocolite com a doença de Crohn. A retocolite, como eu também já falei, retocolite, ela vai acometer muito o reto do paciente, na maioria das vezes, há acometimento do reto. Vocês estão vendo diferente da doença de Crohn, que geralmente não há o acometimento, não que nunca há, mas geralmente não há. E o acometimento da retocolite, ele é um acometimento contínuo. Chama muita atenção, ó, vocês estão vendo essa inflamaçãozinha aqui de forma contínua. Já da doença de Crohn, tem aquele aspecto lá da patologia que vocês lembram, que ele é salteado, lembra? Acomete uma região, pula uma região sadia, acomete uma outra região e dá uma pulada, e assim sucessivamente. Outra coisa que chama atenção, a doença de Crohn, vocês lembram isso? Adora pegar da boca, né, desde a cavidade oral, desde a boca, até o ânus, até o bumbum do paciente. A gente vai ver manifestações perianais, não é só no reto, no ânus. Em volta do ânus também tem essas manifestações. Então, desde a boca, eu posso ter no esôfago, no estômago, no intestino delgado, e a doença de Crohn adora particularmente o acometimento do ilho terminal. Em contrapartida, o próprio nome fala, né, retocolite, no máximo que ela vai pegar, no máximo, é o cólon grosso, né, intestino grosso. No máximo, ela pode dar uma pancolite, que é pegar todo o intestino grosso. Ela não vai pegar o jejuno, o duodeno, o ilho, o esôfago, o estômago, cavidade oral, no máximo o cólon. E aqui vocês estão vendo nessa figurinha para ilustrar, a doença de Crohn, além do comportamento inflamatório, como vocês estão vendo aí vermelhinho, ela pode evoluir com áreas de estenose, como vocês estão vendo. A luz do intestino delgado, do intestino grosso, essa luz diminui, né? Fecha. E esse paciente, algumas vezes, pode até evoluir com abdômen agudo, suboclusivo, oclusivo, obstrutivo, pelo fechamento, pela estenose dessa luz. Aqui, de novo, para ilustrar, doença de Crohn, aqui poderia a gente até melhorar, pegando lá desde o esôfago até lá embaixo, e sempre com áreas de delgado, áreas de intestino grosso, aspecto, repito, salteado. Em contrapartida, a retocolite, somente o intestino grosso, e normalmente de forma contínua. E normalmente o acometimento é esse daqui, que é igual a esse, uma hemicolite à esquerda. Então, normalmente o principal acometimento da retocolite é a esquerda do intestino. Às vezes a gente até confunde com crises de diverticulite. Vocês vão ter diverticulite no 7º termo, com o pessoal da cirúrgica. A diverticulite normalmente vai estar mais localizada no sigmoide e no cólon descendente. Então, a topografia de ambas é muito parecida do cólon esquerdo.
A doença de Crohn, então, continuando, além da inflamação, a retocolite é somente inflamação, tá? Somente inflamação. A doença de Crohn, além da inflamação, áreas de estenose, como eu falei para vocês, e áreas de formações de fístulas, muito comum na doença de Crohn. O que é a fístula? É a comunicação de um órgão com outro órgão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a comunicação do intestino delgado com o cólon. Então, é uma fístula enterocolônica. A gente tem fístulas diferentes, variadas, eu vou mostrar durante a aula. A fístula, eu já peguei, inclusive, tem esse slide de uma paciente minha na residência, que ela tinha uma fístula da bexiga, desculpa, do ilho, né, o cometimento do ilho até a bexiga. Então, caía fezes, caía cocô lá do ilho, dentro da bexiga. A gente tem fístula colon-colônica, enteroentérica, do intestino fino para o intestino fino, enterocolônica, há fístulas internas, que a gente fala, ela não chega a comunicar com outro órgão. A fístula, né, tem um buraquinho lá no intestino e extravasa lá para a cavidade abdominal, cavidade peritoneal, cocô, restos alimentares, enzima digestiva, dependendo da altura dessa fístula. O paciente pode formar um abscesso, óbvio, né, um processo infeccioso, pode ter sepse, choque séptico, precisar de uma UTI, operar essa fístula. Então, a doença de Crohn passa por esses estágios, não obrigatoriamente você precisa ter os 3 do mesmo indivíduo. Lógico que existem alguns azarados que têm os 3, né? Ele vai inflamar, ele vai estenosar e fistulizar, mas às vezes só um ou outro também acontece. Já adiantando, por que a doença de Crohn fistuliza e a retocolite não fistuliza com frequência? Vocês lembram também da patologia. A doença de Crohn tem aquele acometimento transmural, ela pega toda a espessura da parede, ela pega a mucosa, submucosa, muscular, serosa. Então, por ela atravessar, ela acometer toda a parede, ela fistuliza muito mais fácil do que a retocolite ulcerativa. Aqui, gente, há uma tabelinha de grandes diferenças, eu coloquei de novo as setinhas vermelhas, grandes diferenças de Crohn e retocolite. Por favor, dê uma lida melhor depois, mas é muito baseado no que eu falei. Por exemplo, aqui, ó, a distribuição da doença de Crohn geralmente é descontínua, é salteada. Na retocolite é contínua. O reto na doença de Crohn pode ou não ser acometido. Na retocolite, tipicamente acometido. O ilho na doença de Crohn, geralmente acometido. E na retocolite, normalmente não acometido. A profundidade da inflamação na doença de Crohn, acabei de falar, transmural, na maioria das vezes. Já na retocolite é mais superficial, normalmente mais a mucosa. Achados na serosa, que é a última camadinha, presente na doença de Crohn, porque ela pode ser transmural, não presente na maioria das vezes da retocolite. Complicações em volta do ânus perianal, que eu falei da doença de Crohn, normalmente presente, na retocolite não. Evolução com estenose, doença de Crohn. Retocolite, normalmente não. Fístulas, ausente na retocolite, comum na doença de Crohn, pelo acometimento transmural. Achados histológicos, eu vou falar, e eu vou falar desses achados aqui depois no finalzinho da nossa aula. Então, tudo que eu falei de uma forma bem objetiva também vai estar explicado aqui, tá bom, pessoal? Vamos começar hoje, então, agora, né, propriamente dito, falar um pouquinho mais sobre a doença de Crohn e também a retocolite, que eu vou fazendo alguns parênteses para vocês. Isso daqui, óbvio, que não cai na prova, mas eu sempre gosto, na medida do possível, nas minhas aulas, apresentar um vídeo, falar um pouquinho sobre a história das doenças, né, que tudo tem história. Esse senhorzinho aqui que vocês estão vendo com essa carinha bem, bem simpatiquinha, é o Burrow Crohn, né, foi o pai da doença de Crohn. Eu falaria que o pai, o padrasto, o avô, o tio.
toda a vida, todo o trabalho dele, né, como está escrito aqui, dedicado à doença de Crohn. Vocês estão vendo que o senhorzinho viveu quase 100 anos, e foi ele que descobriu muito sobre a doença de Crohn. Então, tem o pai da doença de Crohn. Nesse slide, eu gosto de chamar a atenção uma coisa que às vezes eu peço para vocês decorarem, mas eu queria que vocês entendessem o impacto disso na doença em si. Normalmente, tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn, elas têm uma idade que ela acomete mais o indivíduo. Por exemplo, a diverticulite, vocês acham que acomete mais jovens ou os mais idosos? A diverticulite. Idosos. Exatamente, isso mesmo, vai ser a nossa avó. Eu não tenho mais avô, infelizmente, mas são os avós de vocês, ou os pais mais velhos, que terão crises de diverticulite. Já as colites, quando eu falo, agora estou falando igual paciente, né, que o paciente chega para a gente e fala, eu tenho colite. Então, colite seria a retocolite, ou até a doença de Crohn, que seriam as inflamações. Os pacientes confundem até colite com diverticulite. São coisas diferentes, mas eles acabam falando colite de uma forma geral. Então, ambas, né, tanto a retocolite como a doença de Crohn, a idade que ela mais acomete, não estou mais, eu acabei de passar já por isso daqui. Então, são os adultos jovens, entre 20 a 40 anos de idade. Pode ter um segundo pico no mais idosinho, vocês estão vendo aqui, na sexta, sétima, oitava década de vida, mas é bem marcante que, tipo, maioria dos pacientes são vocês, entre 20 a 40 anos. Então, isso é importante, porque se chegar um paciente lá no ambulatório, com diarreia crônica, mais de 4 semanas, com sangue nas fezes, com emagrecimento, e ter 25 anos de idade, que hipótese vocês vão fazer? O que vocês acham? Bora, pessoal. Jovem, com diarreia crônica, sangue vermelho vivo, anemia no hemograma, o que mais? E emagrecimento. Eu vou pensar em retocolite ulcerativa, que eu vou apresentar para vocês hoje na aula. Agora, se chegar a avó de vocês, com a mesma história, idêntica, diarreia 4 semanas, com sangue, com anemia no hemograma, com emagrecimento, vocês vão fazer a hipótese de doença inflamatória, de retocolite para avó? Não. Que hipótese vocês farão? Câncer, adenocarcinoma de cólon. O paciente teve uma alteração do hábito intestinal, ou para constipação ou para diarreia, que no caso foi diarreia, tem sangue nas fezes, que é sinal de alerta, tem anemia, que é outro sinal de alerta, e tem emagrecimento, que é outro sinal de alerta. Então, muitas vezes, a gente pede a colono para a avó, pensando que vai vir um câncer, e às vezes vem uma pancolite. Nossa, que beleza, muito mais fácil a gente tratar a pancolite da retocolite ulcerativa do que tratar propriamente o câncer em si. Então, não é só para decorar, repito, isso vai mudar a nossa hipótese diagnóstica quando a gente for se deparar agora com essas diarreias, com emagrecimento, com anemia, que antes eu poderia fazer um diagnóstico de câncer no grupo mais idoso e um diagnóstico de doença inflamatória num grupo mais jovem. Joinha, deu para entender a importância, então, da idade? Ninguém quer participar hoje da aula, gente? E além disso, além de permitir uma hipótese diagnóstica melhor, imagine aí as meninas se formaram a muito custo, né, porque 20 anos ainda está na faculdade de medicina, querendo engravidar, já pensou? E com todos esses problemas, digamos, de colite, de doença inflamatória intestinal, então, assim, é extremamente complexo. Não que no idoso isso também não é complexo, mas assim, o idoso já criou filho, neto, está no bisneto, tataraneto, vocês entre 20 a 40 anos estariam no auge, né, digamos, da vida adulta, vida reprodutiva, vida economicamente ativa também,
Pulando um pouquinho aqui, em relação à raça, é uma doença, tanto retocolite como doença de Crohn, muito mais marcante na raça branca, muito comum em judeus e descendentes de judeus. A gente não sabe exatamente se é só um fator genético ou se é um fator cultural também, né? Quem conhece judeu, o pessoal lá da Arábia, lá para aquela região, sabe que há um costume também entre eles de casamento entre primos. Aqueles casamentos, às vezes, que arruma, hoje menos, mas que o pai arrumou o noivo, a noiva, muitas vezes tem um grau parentesco. Então, por ser, eu vou mostrar daqui a pouco um slide para vocês, em ambas tem uma característica, uma herança genética, talvez por isso, talvez seja até mais marcante essa presença nos judeus. E essas duas linhas aqui, a gente não sabe se é verdade ou se é um viés de confusão. O que é isso? Que há mais na população urbana, é muito mais comum doença inflamatória intestinal em Nova York do que em Eneida, por exemplo, aqui o distrito de Eneida, e é muito mais comum em rico, né, do que em pobre. Será que isso é verdade ou será que isso pode ser um viés de confusão? Porque quem está em Nova York vai lá num baita hospital, num baita especialista, numa baita colonoscopia. E o coitado de Eneida, que está lá, que é pobrinho, digamos, vai procurar o SUS, vai ficar 3 anos na fila para fazer uma colonoscopia. Será que é verdade? Ou será que é alguma confusãozinha mesmo, que a gente chama viés de confusão? Eu vou mostrar daqui a pouco, tem um slide, que ele até fala que grandes centros urbanos têm mais, fala-se até por causa da poluição desses grandes centros, dos fast food, da alimentação ruim, que tem em grandes centros, e o lá do sítio vai comer o ovo caipira, vai comer o alface orgânico, nada que essa população de grandes centros comeria, como defumado, processado, ultraprocessado também. Aqui, ó, esse slide mesmo. Então, se a gente for falar sobre a etiopatogenia, tanto de Crohn como retocolite, embora muda aqui nesse slide, eu vou apontar alguns fatores que mudam, sempre há um fator genético, uma suscetibilidade genética, que eu sempre falo, é intrínseco, né, do hospedeiro, o seu sistema imune. Vai ter o slide que eu vou mostrar para vocês até quais cromossomos já foram, não é para decorar isso, óbvio, mas quais cromossomos já foram estudados que podem ser, assim, que essas alterações desses cromossomos poderiam levar a doença inflamatória no futuro, mas há, como outras doenças, os fatores externos ou gatilhos, né, para a doença de Crohn, para a retocolite. A literatura mostra que o cigarro seria um fator de gatilho para a doença de Crohn, embora a literatura também fala que o cigarro é o fator, acreditem ou não, protetor da retocolite. Óbvio que a OMS não vai recomendar o tabaco como forma de tratamento da retocolite, mas tem um slide aqui que mostra que pacientes portadores de retocolite tabagistas têm um prognóstico melhor do que aqueles que têm retocolite e não são tabagistas. Fatores dietéticos, em ambas as duas, o pleonasmo, não foi totalmente isolado, mas a gente acredita que uma dieta, de novo, fast food, corante, conservante, as químicas da vida, muito açúcar, pouca fibra, seria também um gatilho. Há 3 classes de drogas que a gente pede para o nosso paciente portador de retocolite Crohn estarem evitando. Uma delas, a mais importantinha, são os anti-inflamatórios. Olha, de novo eu falando de anti-inflamatório, não esteroidal. Eu falei alguma coisa lá na nossa primeira aula da gastrite, lembra? Ciclooxigenase 2, prostaglandina, era protetor da mucosa gástrica, que vai chegar mais sangue, que vai cicatrizar as lesões mais fáceis, etc, etc. Então, o anti-inflamatório é péssimo para o nosso estômago, e ele é péssimo também para o nosso intestino, além de rim, etc, etc.
Então, uma das classes que a gente pede para o nosso paciente evitar ao máximo, o portador de DI, é o diclofenaco, nimesulida, piroxicam, ibuprofeno, naproxeno, etc. e etc. A literatura também fala de diversos antibióticos, principalmente de antibióticos que alterariam a flora intestinal, e também os anticoncepcionais, que têm principalmente o estrógeno na composição. Aqui eu mostrei para vocês, quem tem dinheiro teria um maior fator de risco de tê-las, grandes centros urbanos, os países do Ocidente têm mais do que o Oriente, e a raça branca também teria mais. Aqui eu quero perder 5 minutos com vocês, 2 minutos. O fator estresse é extremamente importante, gatilho de Crohn e retocolite. Então, às vezes a Isabela estava bem, ela tem Crohn. E a Isabela estava bem medicada, sem diarreia, sem dor, sem anemia, ela estava bem. E ela passa por um momento de estresse, brigou com o namorado, perdeu o emprego, tirou 0 na prova, ela passa por um momento de estresse e o Crohn dela começa a entrar em atividade. Que quando a gente fala doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou mesmo a colite indeterminada, são doenças crônicas, assim como a gastrite, na maioria das vezes, que tem os altos e baixos. Às vezes está boa, às vezes ataca, aí fica boa de novo, em remissão, aí entra em atividade. Elas fazem exatamente esse ciclo. Então, a Isabela passa por um momento de estresse e entra em atividade da doença inflamatória intestinal. Uma coisa que eu falei que eu ia perder 2 minutos, que eu não tenho mais essa aula, mas essa aula fazia parte do cronograma de vocês há algum tempo, é sobre a síndrome do intestino irritável, que muitos de vocês confundem DI, doença inflamatória intestinal, com SII, que é síndrome do intestino irritável. Alguém quer falar alguma coisa de síndrome do intestino irritável que já ouviu dizer, ou que tem, que algum parente tem? Quem quer falar, gente? Ninguém, de novo, vocês estão muito mudos, gente. Vocês nunca ouviram dizer nada de síndrome do intestino irritável? Nenhuma menina quer falar? Não? Por que eu falei menina? A síndrome do intestino irritável normalmente tem uma prevalência esmagadora, a maioria são mulheres, menos homens. A turma da terça-feira passada me respondeu, não lembro quem, que é uma doença de origem psicossomática. Eu falei, era basicamente isso que eu queria que vocês me respondessem. Digamos, gente, não é isso, tá? Isso é uma forma realmente mais simples para vocês compreenderem. Uma doença da cabeça do paciente. Eu faria uma analogia da síndrome do intestino irritável com a gastrite nervosa. Paciente ansioso, estressado, nervoso, né? Ele vai apresentar, às vezes, a gastrite nervosa e alguns outros estressados, ansiosos, nervosos, podem apresentar síndrome do intestino irritável. É que é uma doença, repito, de uma pegada psicossomática, a síndrome do intestino irritável, embora, quando a gente vai ler hoje, mais atualmente, não é somente psicossomática. Eu falo isso, muito da literatura mais simples a vocês vai falar isso, mas hoje também tem algumas alterações de fisiologia, nem tanto psicossomática, mas basicamente é uma mulher muito ansiosa, que quando passa por estresse, assim como aqui, ela começa a ter piriri, começa a ter diarreia. Mas, diferentemente da doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável, esse paciente não apresenta nenhum sinal de alerta. Ele tem diarreia? Tem. Sangra no cocô? Não sangra no cocô. Ele emagrece? Ele não emagrece. Ele tem anemia no hemograma? Ele não tem anemia no hemograma. Ele está descorado? Ele também não está descorado. Ele tem massa palpável no abdômen? Porque aqui pode dar massa palpável no abdômen. Não. Ele não tem massa palpável no abdômen, ou seja, ele é a gente, vocês, normais no exame físico, normais nos exames laboratoriais, normais na colonoscopia, ou seja, a doença que a gente fala mais
da pegada psicossomática. Esse paciente não apresenta nada, digamos, de uma forma mais simples. Lógico, ele tem essa doença chamada síndrome do intestino irritável, mas é uma doença, embora altamente prevalente, muito mais comum que doença de Crohn, que retocolite, mas o diagnóstico é mais difícil de ser feito. Por quê? O diagnóstico é de exclusão. Você tem que fazer todos os exames, hemograma, colonoscopia, exame de doença celíaca, exame de glúten, todos têm que vir normais para você poder falar que o seu paciente tem síndrome do intestino irritável. Deu para ter uma noção rápida, meninos, o que é uma síndrome do intestino irritável? Sim, professora. Professora, deixa eu perguntar uma coisa. Na síndrome do intestino irritável, a gente tem influência da dieta para causar alguma alteração no paciente? Tem. Hoje em dia sabe que a influência da dieta, alteração da flora intestinal, dependendo da bactéria que coloniza mais o seu cocô, as suas fezes, o seu intestino, você tem uma predileção maior. Mas ainda a gente fala mais que é da cachota do paciente. Mas há hoje em dia N fatores que influenciam, tá? E eu falei de uma forma muito rápida, que da piriri, mas a gente tem 3 polos da síndrome do intestino irritável. Polo constipação, a Isabela passa nervoso e tranca o intestino dela. Polo diarreia, que é o mais comum, que dá os piriri da vida, quando tá nervoso, e tem um polo alternante. Ora prende, ora solta, hora que fica nervoso, tá? Voltando aqui ainda para o nosso, porque eu quis falar isso, que o estresse hoje, quem não tá, né? Quem não tá aqui, estressado no último, então você pode tanto apresentar a síndrome do intestino irritável, como as doenças inflamatórias intestinais. Em ambas, mas agora eu vou falar mais de doença de Crohn, há essa alteração da flora intestinal. Como eu falei, tem algumas bactérias que colonizam o nosso intestino. Bactéria tem nomes, tá? Elas têm nomes e sobrenomes cabeludos. Lactobacillus, Saccharomyces, Fusilium, tem 300 nomes diferentes, mas quando você tem uma alteração, um desequilíbrio dessa flora intestinal, muitas vezes até pelo estresse que provoca isso, muitas vezes pelo uso de antibiótico previamente, você alterando essa flora, é muito mais fácil você também ter doença inflamatória intestinal. Sabemos que o nosso paciente portador de DI, eles têm uma permeabilidade intestinal maior também. Então, a Isabela come M&M, que é aquele chocolatinho lá, delícia, parece o confete, que tem corante laranja, corante amarelo, corante isso, corante aquilo outro. E esse corante, lá está o intestino. E o M&M está descendo lá com corante. Como ela tem Crohn, ela tem um aumento da permeabilidade intestinal, esse corante vai atravessar facilmente essas células intestinais, porque eles têm um aumento da permeabilidade. Vai chegar lá dentro do nosso organismo e provoca uma reação inflamatória. Já quem não tem doença de Crohn, retocolite, essa parede intestinal é mais compacta e não atravessa tão facilmente antígenos da luz intestinal para dentro do indivíduo, digamos assim. Paciente que fez uma apendicectomia prévia, lá 10 anos de idade, 7 anos de idade, sei lá, 12 anos, eles têm no futuro maior risco de ter doença inflamatória intestinal, principalmente a doença de Crohn. Não sabemos exatamente por quê, a gente acredita que é tudo meio na topografia, porque como eu falei para vocês, a doença de Crohn adora acometer, adora pegar lá na região de ilho terminal, que é próximo do seco, que é próximo do apêndice. Então, você já fez uma cirurgia, você já teve um estresse cirúrgico, um trauma cirúrgico, não é a mesma coisa como antes, talvez seja por isso um fator. Mas eu vou apresentar um slide para vocês, que alguns estudos falam até de amidalectomia prévia seria fator de risco de doença inflamatória. Então, vamos lá. Eu tenho uma alteração genética, tomo diclofenaco, lá meu anti-inflamatório, ele machuca o meu intestino, faz uma úlcera, e eu vou começar a ter, eu entro em crises de doença inflamatória intestinal, aqui IBD é doença inflamatória intestinal em inglês, tá, gente? A Isabela toma o mesmo diclofenaco,
faz umas diarreia lá de 2, 3 dias e depois fica normalzinha. Então, repito, há suscetibilidade, mas há os gatilhos também. Aqui seria uma repetição que eu peguei do nosso livro, cigarro para doença de Crohn, protetor da retocolite, até alguns bichos já foram isolados como possivelmente desencadeadores também, como gatilhos de doença de Crohn. Vocês estão vendo aqui o Mycobacterium paratuberculosis, o sarampo, e eu faria aqui também o Covid. A gente está pegando muito paciente com diarreia no Covid, diarreia pós-Covid, e eu peguei recentemente uma paciente, eu vou até deixar depois para vocês, um artigo científico agora, de abril, de uma revista com alto impacto científico, falando sobre Covid e doença inflamatória intestinal. Vou tentar, eu já tenho aqui no meu computador, vou tentar lembrar e deixar disponibilizar no Aprender para vocês. Eu peguei esses dias uma paciente que eu fechei o diagnóstico dela de Crohn após Covid. Março eu fechei o diagnóstico e ela teve Covid em dezembro. Dá para eu falar que foi o Covid? Não, não dá para eu falar. Mas será que esse Covid não foi o gatilho? Talvez ela já tinha uma suscetibilidade genética, talvez ela já estava estressada, talvez ela fumava, talvez ela tenha impermeabilidade intestinal, talvez ela tenha apendicectomia prévia. Gente, não precisa ter todos, tá? Um ou outro você vai ter. Mas eu acredito que o Covid possivelmente foi o gatilho para ela. Então, a gente está estudando, eu não estudo isso aqui, não sou pesquisadora cientista, mas está se estudando muito Covid e aparelho digestivo, Covid queda de cabelo, Covid pulmão, Covid não sei o que lá, e a gente tem o Covid nas doenças inflamatórias intestinais. Aqui as 3 classes de medicações, que eu já falei para vocês, os anti-inflamatórios não esteroidais, alguns antibióticos, principalmente amoxicilina, clavulin, que dá uma diarreia lascada, anticoncepcional, principalmente com estrógeno, e o fator estresse. Nessa tabela, que eu queria também perder de novo, então é muita repetição também, tá, gente, que eu vou estar apresentando a vocês. Aqui, o efeito do cigarro reduz o risco nos portadores de retocolite e aumenta o risco na doença de Crohn, eu falei. O uso de anti-inflamatório é péssimo para as duas. Fatores dietéticos, muito açúcar, só um segundinho, gente, não, nada importante. Muito açúcar, pouco fruta, fast food, como eu falei, aleitamento materno, não sou doida, a doutora Elza vem me pegar. Quanto mais tempo você deixa essa criança sob o aleitamento materno exclusivo, mais tardiamente essa criança vai ser apresentada a antígenos estranhos. E aí diminui a chance dela ter uma doença inflamatória intestinal no futuro, diminui a chance, vocês sabem, dela ter uma asma no futuro. Então, óbvio que como até prevenção, sei lá se eu usaria essa palavra, de retocolite e doença de Crohn, quanto mais tempo eu estender o aleitamento materno, menor chance dessa criança ter DI no futuro. Aqui o efeito da apendicectomia, que eu estava falando para vocês, para a doença de Crohn aumentaria o risco, com alguns parênteses, para retocolite parece que reduz o risco, aqui embaixo, amidalectomia, então tem muita coisa ainda que, infelizmente, não sabemos. Falando de uma forma muito sucinta da fisiopatogenia, eu falaria a vocês, basicamente isso que eu vou falar, que é uma cascata inflamatória das DIs, igual tem a cascata da coagulação lá da hemato, eu me apropriaria desse termo cascata inflamatória, e uma célula muito importante seria o TNF, o fator de necrose tumoral. Por que eu vou chamar a atenção dele especificamente? Porque hoje um dos tratamentos mais eficazes que faz o paciente ficar em remissão, que faz o paciente ficar bem, poder trabalhar, ter filhos, etc., é uma medicação um anticorpo anti-TNF. É um anticorpo que vai bloquear a ação do fator de necrose tumoral. Eu fazendo isso, eu vou colocar um freio nessa cascata inflamatória. Então, essa cascata vai estar passando pelo fator de necrose tumoral e eu vou bloquear a cascata inflamatória exatamente aqui. Só que isso vai ser tema da nossa segunda
aula, que é o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. A hora que eu for falar dos anti-TNFs, vocês vão lembrar que eu apresentei alguma coisa lá para vocês na primeira aula aqui do fator de necrose tumoral. Do restante, a gente vai dar uma puladinha, tá? Aqui eu já falei para vocês, eu não tenho a minha suscetibilidade genética, tomo diclofenaco e faço uma inflamaçãozinha lá de 2, 3 dias, diarreia, fico ótimo. A Isabela tem alteração do cromossomo 16, tomo mesmo diclofenaco, clavulin, estresse, alguma coisa que acontece com ela que aconteceu comigo, e ela não consegue colocar um freio no processo inflamatório. Essa inflamação torna-se crônica. Aqui eu vou falando para vocês um pouquinho mais de alguns aspectos. Eu vou estar falando sempre de Crohn, comparando com retocolite e até com síndrome do intestino irritável. Como eu já falei, na síndrome do intestino irritável eu não tenho nada alterado no exame de sangue e nada alterado nos exames de imagem. Eu peguei de uma aula do pessoal da USP, tá? É a aula que os alunos de lá têm, sobre doenças inflamatórias intestinais, na qual o pessoal de lá fez um estudo no ambulatório deles, para de novo saber qual a idade que era mais comum, se realmente está batendo com a literatura. Eles perceberam que lá a esmagadora maioria está entre 20 a 40 anos, como eu já apresentei a vocês, mas não tem um segundo pico lá no mais idosinho. A literatura fala que pode, mas lá especificamente no estudo de levantamento de casos deles, não foi levantado isso. É mais mesmo lá adultos jovens. E se realmente for adulto jovem, entre 20 e 40 anos, que é a maioria, o prognóstico do nosso paciente é um pouco pior. Então, a influência da idade no diagnóstico é importante. Se esse paciente for menor, né, mais novo que 40 anos, normalmente o prognóstico é pior do que ele descobrir as doenças inflamatórias intestinais, aqui no caso mais especificamente a doença de Crohn, quando ele for maior que 40 anos. Então, normalmente, se ele é mais novo, a localização é mais no intestino fino. Normalmente, mais velho, localização mais no cólon. Isso dá diferença? Dá, lógico que dá. Lembrem que o intestino delgado absorve tudo, né? O aminoácido, a vitamina B12, as vitaminas de uma forma geral, tudo é absorvido no intestino delgado. E basicamente no intestino grosso há uma absorção mais de uma glicose, um sódio, um potássio e água, tá? Então, geralmente, a diarreia do delgado, o acometimento do delgado, é o acometimento mais que dá desnutrição. E o acometimento do colo, normalmente, não obrigatoriamente, mas mais desidratação. Então, é muito pior ter no delgado, por isso, muito pior ter Crohn no delgado, que pode estar estenose. E o delgado já é fininho. Qualquer estenosezinha vai ser horrorosa. Já para você ter uma estenose de colo, muito mais difícil, vai demorar anos para isso aqui ter alguma repercussão mais importante. Formação de histórico familiar, também muito mais comum em jovem. A minha mãe tinha, eu tenho, meu filho tem, meu cachorro, papagaio, periquito. Formações de fístulas, também muito mais comum quanto mais jovem. Risco de evoluir para uma cirurgia grande e risco de recorrência pós-cirurgia também grande. Então, infelizmente, a maioria são jovens e podem sofrer muito com isso, porque a idade do diagnóstico é um fator prognóstico. Que sinais e sintomas, normalmente, o meu paciente com Crohn e retocolite, vamos já aqui fazendo uma diferenciazinha, vão apresentar? Em ambos, diarreia, na grande maioria, diarreia crônica, acima de 4 semanas, não aquela diarreia do rotavírus. Eu vou falar da diarreia do rotavírus lá na aula da celíaca, da lactose. A diarreia do rotavírus é aguda. Eu estou falando de diarreia crônica, normalmente ambas dor abdominal, normalmente ambas emagrecimento, mas geralmente o emagrecimento da doença de Crohn, por poder pegar da boca o ânus, por poder pegar o delgado, onde eu falei que absorve tudo de bom, normalmente a desnutrição do Crohn é mais importante. Vocês estão vendo aqui que o Crohn, cerca de 50% tem sangue nas fezes
e cerca de 50% não tem sangue nas fezes, diferente da retocolite. Normalmente na retocolite, quase 100% das evacuações tem sangue vermelho vivo. Então, normalmente, é muito mais fácil e rápido fazer o diagnóstico de retocolite do que Crohn. Porque o paciente com retocolite, como acomete muito reto, ele fica com aquela sensação de querer fazer cocô toda hora. Toda hora ele vai ter vontade de fazer cocô, porque pega o reto, dá tipo um puxo. Toda hora ele tem que esvaziar a ampola retal. Ele vai 50 vezes no dia no banheiro, e nessas 50 vezes, 49 das vezes tem sangue. Aqui no Crohn, o paciente vai menos no banheiro, ele também tem diarreia, mas menos e com menor frequência de sangue. Então, como o paciente da retocolite vê sangue, vai muitas vezes, às vezes ele rapidamente procura o médico. E esse daqui fica lá emagrecendo, fazendo anemia, achando que vai melhorar, mas não melhora. Então, normalmente o diagnóstico de Crohn é mais tardio do que de retocolite. Esses pacientes podem evoluir até com febre. Às vezes você acha que é uma diverticulite, que é uma pancreatite, que é dengue, que é covid, por causa da febre. Podem ter náusea e vômito, principalmente o do Crohn, porque pode pegar o estômago. Podem ter muco nas fezes, a retocolite também pode ter sangue, como eu falei, e muco nas fezes. Mas há outras situações que também há muco nas fezes, grandes constipados, muito preso, pode ter muco. Doença perianal, falei que é mais característico de Crohn e menos de retocolite, em volta do ânus, eu vou mostrar as fotinhas. Sensação de tenesmo, mais na retocolite, e como eu falei, até massa abdominal esses pacientes podem ter. Normalmente, o que são essas massas? É a parede do intestino, que eu falei do acometimento transmural. Está tão inchada, está tão espessada, e esse paciente está tão magrinho, que a hora que você vai palpar a barriga dele, você começa a palpar até essa alça intestinal, com essa parede endurecida, grossa. Aqui de novo, para vocês lembrarem, ambas diarreia, ambas dor abdominal, ambas emagrecimento, como eu falei, mais o emagrecimento do Crohn, normalmente é mais acentuado. Crohn, formações de fístulas, que eu falei lá no início, por ser transmural, pegar toda a espessura da parede, e na retocolite normalmente tem sangue, como eu falei, e muco nas fezes, e essa sensação de ter que ir no banheiro toda hora que o reto está cheio de cocô. Aqui são algumas fotinhas de manifestações perineais, perianais da doença de Crohn. Você pode ter fístula, aquela fístula que eu falei, vem lá do intestino delgado, muitas vezes, enterocutânea, que a gente fala. Sai aqui, ó, para a região perineal do paciente, pode sair para a vagina, pode dar uma úlcera, imagine num diabético, Fournier pode evoluir. Então, são várias manifestações. Então, viu um paciente com diarreia crônica, jovem, que você pensou que pode ser Crohn, pergunta para ele se ele notou alguma lesãozinha, alguma espinha em volta no bumbum, ou vai lá mesmo, faz uma inspeção estática, dá uma olhadinha no bumbum desse seu paciente. Isso aqui, pessoal, chama Mariscai. Também é muito comum em pacientes com hemorroida, com intestino preso, mas também é uma manifestação de Crohn. Olha essa paciente mulher, bem magrinha, com uma fístula. Às vezes o paciente vai falar que pode sair sangue, pode sair verde, catarro, pode sair cocô com cheiro, odor e coloração fétida de fezes. Aqui vocês estão vendo para grandes lábios. Vocês estão vendo, imagina que estão vendo, está um pouco longe, para pequenos lábios. Aqui vocês estão vendo paciente com assadura, essa dermatite de assadura. Vocês estão vendo aqui paciente que tem fístulas e parece que tem uma coleção de pus aqui, ó, embaixo dessa fístula. Muitas vezes a gente tem que chamar a pessoa da cirurgia para drenar isso. Então, há essas manifestações perianais ou perineais, que novamente, isso é Crohn, tá, gente? Não é retocolite, isso é Crohn. Mas retocolite não tem nada disso. Mariscai, aqui a fístula, ó, para dentro dos pequenos lábios. Então, é aquele paciente que vai falar que sai fezes no xixi, é aquele paciente que pode falar que sai pum
pela vagina. Aqui a fissura, não esqueçam que a fissura também é muito comum no grande constipado, pode sair um pouquinho de sangue, doer na hora que o cocô está saindo, a fissura, o abscesso aqui que foi drenado, isso aqui é um plicoma, tá? Então não esquecem, esse exame físico é muito importante pensando em Crohn. Em relação à questão do cigarro, a gente já falou, pacientes com Crohn é péssimo e pacientes portadores de retocolite é bom, vai entender, tá? Eu peguei do pessoal de São Paulo, ainda continuando a aula deles, as manifestações extraintestinais. Eu falei no início da aula que a doença de Crohn dá da boca ao ânus, mas na verdade ela não é só da boca ao ânus, ela é sistêmica. A retocolite eu falei que dá somente no intestino grosso. Não. Infelizmente, ela também tem acometimento genético e sistêmico. Tanto que aqui há algumas manifestações fora do intestino que podem cursar junto com ambas. Isso daqui, como eu falei para vocês, eu peguei de São Paulo, eles colocam como manifestação oral, como extraintestinal, embora eu discordo. Eu acho que o oral já estaria dentro da doença de Crohn mesmo, da boca ao ânus. Gosto de chamar muita atenção, a aula lá de reumato, uma pena vocês não estarem tendo na íntegra, digamos, aula de reumato, mas nem comigo, vocês estão online, embora a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, as manifestações articulares, em pacientes portadores de doença de Crohn e em pacientes portadores de retocolite. Cerca de, arredondando um pouquinho, até 1/3 dos pacientes com doença de Crohn terão artralgia. Que artralgia? Pode ser artrite reumatoide, que é uma doença autoimune também, que vocês já tiveram lá, artrite reumatoide. Pode ser só artralgia, com calor, edema, rubor, alguma coisa assim. Temos manifestações dermatológicas da doença de Crohn, da retocolite. Temos manifestações vasculares, temos manifestações, pessoal da oftalmo, que achou que é só estudar o olho. Não, quem estuda o olho, quem é oftalmo, tem que saber diabetes, hipertensão, doença de Crohn, retocolite, porque elas também podem dar manifestações no olho do paciente. Há uma lista gigante, tá? Que vocês passem o olho depois, essas manifestações extraintestinais, mas a mais comum delas ainda, que eu acho que vocês têm que saber, seria articular, tá? E a gente tem aqui, ó, eu coloquei, eu não, né, peguei deles, esse quadrinho aqui de algumas manifestações extra, embora eu colocaria essa grande afta, úlcera, dentro das manifestações intestinais da doença de Crohn, que eles colocaram como extra. Esse paciente é deles, mas eu tive um consultório também, ele tinha Crohn, e ele fez um derrame articular. Vocês estão vendo a simetria aqui de joelho, e o que eu fiz? Lógico, eu pedi uma avaliação para o ortopedista, ele falou que não era nada, digamos, da ortopedia, realmente era uma manifestação extraintestinal da doença de Crohn. A hora que eu otimizei, que eu melhorei o tratamento do Crohn dele, o que aconteceu com esse derrame articular? Regrediu. Então, são doenças que têm uma relação direta com o Crohn. Eu melhoro o Crohn do intestino, eu trato o Crohn do intestino, eu melhoro o derrame articular. Há algumas manifestações oftalmológicas, não me perguntem se isso aqui é uveíte ou esclerite, que são doenças que cursam juntas. Uma delas tem curso dependente, a outra não. Então, algumas manifestações oftalmológicas também. Eu tratando o Crohn, eu melhoro o olho. E isso daqui é uma manifestação dermatológica, parece pancada, parece, mas não é. Chama eritema nodoso. São as manchas vermelhas, violáceas, planas, que o paciente com doença de Crohn facilmente tem. Eu vou precisar da corticoide? Vou chamar o dermato? Não. Você trata o seu Crohn, porque realmente tem uma relação direta com a atividade da doença intestinal. Existem algumas outras manifestações, como eu falei, oftalmológica, não sei qual que é esclerite, uveíte, que podem ter curso dependente ou não. Aqui uma outra cutânea, chama pioderma gangrenoso,
que também é uma manifestação de pele, né, de cutânea, que pode ou não ter relação com o Crohn. E existe uma outra doença, digamos, dentro da reumatologia, que não tem relação com o Crohn, assim, em tratamento. Você pode ter o paciente portador, vocês sabem que doença que é essa? Da posição do esquiador, dentro da reumatologia, que acomete a articulação sacroilíaca, chama espondilite anquilosante, pessoal. Normalmente é um homem, numa faixa etária mais velha, do que 20 a 40 anos, e a gente chama de posição do esquiador, porque ele não consegue encostar, ele sempre vai ter aquela postura aqui, como vocês estão vendo, aqui região cervical, mais para frente, tá? Como se fosse esquiar e tá apoiando assim. Pode cursar junto com o Crohn, com retocolite, mas elas têm curso independente. Então não adianta eu tratar o Crohn, eu também tenho que dar medicação para espondilite anquilosante. Mas isso é mais critério de curiosidade para vocês saberem a interligação, né, entre as doenças reumatológica, dermatológica, hematológica, até por causa do nosso bloco, que seriam essas 4 especialidades. Chama atenção que muitos pacientes com Crohn terão dor abdominal, da retocolite também, mas agora mais especificamente em Crohn, vão ter dor abdominal. É a atividade da doença, eu vou aumentar o remédio do Crohn. Calma, pergunta como que é essa dor, se piora com alimento gorduroso, se tem empachamento, se tem náusea, como que é, porque o nosso paciente com Crohn, sabidamente, eles têm um retardo do esvaziamento vesicular, da vesícula. Essa vesícula, digamos, sendo mais, desculpa o termo, retardada, preguiçosa, é muito mais fácil esse paciente portador de Crohn evoluir com pedra na vesícula. Então, nem toda dor é só o Crohn. Ele pode também ter uma apendicite, ele pode estar com diverticulite, ele pode estar com pedra na vesícula, ele pode chegar amarelo. Você fala assim, vixe, é a medicação, hepatite medicamentosa. Ou vai falar que ele é cachaceiro, ou vai falar que ele tem hepatite B, hepatite C. Então não esqueçam, não é raro o paciente com Crohn evoluir com pedra, cálculo, né, pedra na vesícula. Em relação à desnutrição, normalmente há uma nutricionista, ou um nutricionista, né, que nos ajuda, esse paciente, principalmente o Crohn, como eu falei, pela extensão da doença, pelo acometimento do delgado, que eu falei, tem o slide, que vai absorver tudo que é vitaminas, minerais, proteínas, etc. Normalmente eles têm um grau de desnutrição muito importante. Esse paciente foi meu da residência, vocês estão vendo aqui um paciente bem pele e osso, que infelizmente ele teve até que fazer uma cirurgia. Ele fez uma ileostomia, ele está com uma bolsinha em região de ilho. Como que eu sei que é ilho? Pela topografia e pela característica de sair bile, porque a bile seria absorvida nesse ilho terminal, tá? Então, vamos lá. Crohn, da boca ao ânus, vocês estão vendo, de novo, Crohn da boca ao ânus, já a retocolite é somente do intestino grosso. Somente o cólon, mas o Crohn adora pegar esse quadrantezinho inferior direito, que a gente inclui muito o ilho terminal, muito. Ela adora cometer essa região. E é lá no delgado, como eu estava falando para vocês, aqui o estômago, duodeno, pâncreas, aqui no delgado, aqui é o cólon, que absorve tudo. Ou se eu tivesse que falar, eu falo que absorveria a tabela periódica. Desde a prata, molibdênio, gordura, aminoácido, tudo, todos os eletrólitos, tudo absorvido nessa região de delgado. E o intestino grosso, o cólon, vocês estão vendo que absorve, como eu falei, uma glicose, uma água, um sódio, um potássio. Então, o grau de desnutrição, de novo, do Crohn, normalmente, é muito maior. Então, normalmente, o meu paciente com Crohn, já na parte laboratorial, a gente falou um pouco da clínica, diarreia, dor abdominal, emagrecimento. Em relação à dor abdominal, vocês normalmente me perguntam onde ele vai ter mais dor? No quadrante inferior direito. Pode ser uma dor difusa, pode ser do lado esquerdo, se for aqui mais, mas normalmente como o acometimento é maior aqui, normalmente ele vai queixar de uma dor no quadrante inferior direito. Mas se eu tirar Crohn do estômago, vai ser dor de estômago, que ele vai ter mais, né? Você vai lá achar que é H. pylori e vai descobrir um Crohn dentro do estômago do nosso paciente.
Que anemia, vamos para os exames laboratoriais. Então, falamos da clínica, falei. Vamos falar agora um pouquinho de exame laboratorial, que eu acho que vou parar daqui a pouco, por aqui. E a gente vai falar no segundo tempo de exames de imagem e tratamento das doenças. Que tipo de anemia, normalmente, isso vale para as duas? Talvez mais para Crohn. Mas que tipo de anemia normalmente eles vão apresentar? Que vocês vão corrigir, tem que acrescentar. Pode ser uma anemia ferropriva? Lógico que pode. Principalmente na retocolite, que ele está perdendo sangue, a ferritina dele vai ficar lá baixinha. Então vai ter o VCM diminuído. Eu posso ter na doença de Crohn também ferropriva? Posso. Eu falei para vocês que em 50% das vezes sai sangue no cocô. Em 50% não sai. Eu posso ter na doença de Crohn uma anemia normo de doença crônica? Posso. O que é anemia normo de doença crônica? E eu acabei de mostrar aqui de uma forma muito rápida que lá no ilho terminal é feita a absorção da B12. Se eu tenho um ilho terminal bem inflamado, mesmo eu comendo um caminhão de B12, esse ilho terminal não vai absorver essa B12. Aí o que eu posso ter? Uma anemia megaloblástica. Então, eu posso ter anemia, principalmente no Crohn, N diferentes, normo, ferropriva e megaloblástica. Como que vem a parte do glóbulo branco? Normal, ou normalmente uma leucocitose sozinha. Por que a gente fala bem pequenininho? Porque se vier uma leucocitose monstro, com desvio à esquerda, eu vou pensar num processo bacteriano dentro desse abdômen, eu vou pensar num abscesso intraabdominal, não numa doença inflamatória. Normalmente a plaqueta segue a mesma linha de raciocínio. Eu vou ter uma plaquetose ou plaqueta normal. Se a plaqueta for aumentada, eu também vou pensar em alguma coisa hematológica, por exemplo. Essa plaquetose bem discreta também é reacional ao processo inflamatório. Normalmente, esses pacientes com Crohn, com retocolite mais o Crohn, normalmente evolui com albumina baixa. Eles não têm fome, não comem, tem uma hiporexia. Os aminoácidos também são absorvidos no delgado. Não tem uma boa absorção de aminoácido, não vai ter substrato para a produção de proteína. Normalmente vem tudo baixo, cloro, potássio, zinco, molibdênio, argênio, prata, chumbo, mercúrio. Não esses metais pesados, pelo amor de Deus, mas exagerando. Vem tudo baixo, tudo baixo. O que a gente gosta de passar para vocês, que é alguns exames que a gente chama de provas de atividade inflamatória. São exames que aumentam nas DIs, na doença de Crohn, na retocolite, como aumenta no reumatismo, na artrite reumatoide, como aumenta na pancreatite, PCR, mas são exames que você vai juntar a clínica, o laboratorial com o exame de imagem, a velocidade de hemossedimentação vai aumentar, que é uma atividade inflamatória, ou a famosa proteína C reativa, alfa-1-glicoproteína ácida, são todos exames de sangue. E a gente tem um bem importantezinho, mais recente, que a gente está utilizando muito, que é o marcador de fezes, chama calprotectina fecal, que ela vem aumentada nos pacientes portadores de doença de Crohn. É um exame bem interessante, o SUS, inclusive, lá no nosso serviço aqui no ambulatório, faz esse exame, porque aí eu evito de toda hora submeter o meu paciente a colono. Para toda hora não fazer colono, que é um exame invasivo, que tem aquele preparo chato, eu já estou num paciente desnutrido, que vai ficar um dia sem comer, que vai desidratar, você pode lançar a mão da calprotectina fecal, porque ela ajuda muito para falar se o seu paciente está no período de acalmia ou está no período de atividade inflamatória. Lógico, tem a clínica também que me ajuda, mas a gente complementa com esse exame laboratorial. Gente, em relação, eu acho que eu parei aqui com o pessoal da outra turma, tá? Então, eu vou parar aqui para vocês também, pode ser? Ou a gente toca um pouquinho mais, podemos tocar? Professor, acho que dá para ir mais um pouquinho, a nossa aula é até 12h15, né? Vamos mais 5 minutos antes de eu fazer a chamada? Aí depois vocês me lembram onde eu parei, tá? Tá. Então, vamos lá. E aí eu falei um pouquinho do laboratorial, que eu faria, que eu pediria, que são exames, geralmente os primeiros exames, porque eles são mais baratos, porque eles são menos invasivos,
Então, a gente tem uma ordem para pedir exame. Lógico que eu vou pedir colono, sem sombra de dúvida, mas existe uma certa ordem para eu respeitar. E antes da colono, a gente tem alguns exames também bem interessantes para poder estar pedindo para o nosso paciente, que na verdade não é colono ainda. Lógico que a colono é mais importante, mas aqui ainda vocês estão vendo que eu não vou falar colono. Eu posso pedir o trânsito intestinal, que eu vou mostrar a vocês, que é o pessoal da radiologia. São os radiologistas que fazem. Eu posso pedir um enemopaco, que é radiologia, ultrassom, tome, ressonância de abdômen. São todos exames lá da radiologia. O trânsito intestinal, gente, é isso daqui, ó. Alguém tem alguma ideia como que é feito esse exame? Esse exame aqui, pessoal, o paciente, ele vai tomar um contraste, aquele leitinho, não liga não que é minha cachorra. O contraste albário, que é aquele contraste leitoso, esbranquiçado, branco, e ele vai tomar, e esse contraste vai percorrer todo o tubo digestivo dele até chegar lá no ânus, até chegar no reto. Reparem aqui, ó, principalmente esse slide aqui, ó, isso daqui é intestino delgado, tá, para vocês saberem. Olha como esse paciente tem áreas de intestino delgado normais, entremeadas com áreas de intestino delgado. O que está acontecendo aqui, essas cobrinhas aqui? Estenose. Então, qual doença que dá área normal e área estenosada? Pode ser um câncer? Lógico que também pode dar um câncer. Se o câncer estiver crescendo, ele vai estenosar a luz, não vai deixar o contraste passar. Mas, de novo, eu vou associar minha clínica, minha faixa etária, minha calprotectina, meu trânsito intestinal. Então, o exame, assim, embora, quando você conversa com grandes centros, eles normalmente não estão fazendo mais trânsito. Estão fazendo muita tomo, ressonância, isso seria o ideal. Mas a gente aqui mais no sertão, muitas vezes a gente lança a mão sim desse exame, que ele dá importantes pistas, como essa imagem aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é cólon, tá? Isso é cólon, isso aqui é o estômago, ó, fazendo a curvinha do estômago, delgado e região de delgado. Esse daqui também é outro trânsito, vocês estão vendo aqui uma fístula entérica. Lembra que eu falei das fístulas? Que seria aquelas comunicações? Então, o contraste normalmente deveria fazer isso daqui, que vocês estão vendo, e aí ele comunica um pedaço do intestino com o outro. Será que esse paciente vai ter alguma sintomatologia? Eu acredito que não, isso aqui é só um desvio de trânsito, literalmente. Mas eu acredito que nesse caso ele não vai ter sintomatologia. Aqui, na verdade, já é uma complicação da doença de Crohn. Acredita ou não, isso aqui é um delgado, não é cólon, é uma 60 minutos após a ingestão do contraste, de uma complicação que eu vou apresentar na nossa segunda aula, chamada megacólon tóxico, que é uma complicação mais da doença de retocolite e menos do Crohn, mas na qual o intestino dilata, pode romper mesmo, e o paciente entrar em abdômen agudo, choque séptico, e etc. Aqui é uma bem típica de fístula de Crohn. Eu estou vendo alguma coisa de intestino, aqui também tem intestino, todas essas travezinhas aqui, ó, são todas fístulas. O contraste está extravasando por algum buraquinho. E reparem que essa fístula aqui, como eu já falei lá no início, ela não comunica com outro órgão. Ela cai dentro da barriga, dentro da cavidade peritoneal do nosso paciente, que vai formar um abscesso, que pode complicar, ecassepse, choque séptico, etc. Precisa operar, precisa lavar essa cavidade do nosso paciente. Aqui é um outro trânsito com uma alteração muito típica, vocês lembram disso. O Crohn, lembra? Tinha aquele aspecto, como eu falei, salteado, em pedras de calçamento, paralelepípedo, que a gente fala. É esse aspecto aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui nessa parte, e aqui vocês estão vendo fístula, fístula, fístula e fístula. Então, num paciente que tem uma clínica de diarreia, emagrecimento, albumina baixa, anemia, calprotectina fecal aumentada, com isso daqui, não resta dúvida que é um paciente com fístula e pedras em calçamento, eu estou diante de um paciente portador de doença de Crohn. Mesma coisa, intestino e fístula, fístula entérica.
Aqui já é uma tomografia, vocês que estão estudando aí radiologia, né? Uma tomografia em circular, não lembro se corte, se é sagital, coronal, transversal, falo que é pegar um pepino e cortar em rodela. Vocês estão vendo aqui no paciente portador de Crohn, o que eu vejo? Eu vejo uma assimetria do músculo psoas, esse paciente pode ter um abscesso nessa região, ele pode estar tendo uma coleção também nessa região, pode estar tendo alteração de dilatação desse cólon, então alguns achados que a gente também pega, peculiares na tomo e na ressonância. Aqui o paciente também que fez exame de imagem, uma tomo, ele tem um abscesso na parede abdominal da barriga, aqui ó, no abdômen. Eu tive um paciente desse, eu lembro, eu estava no meu 5º ano, fui atender no ambulatório de gastro, e o paciente chegou, ele tinha, meninos, uns buraquinhos na barriga, tá? Que eu não sabia, já contando o diagnóstico, que eram fístulas. Eu achei que aquilo lá eram estomias, eu achei que eram colostomias. Mas não, eu saía fezes realmente, mas não por ter boca anastomótica, por ter colostomia, por ele ter fístula. Ele pegava o intestino dele, essa fístula veio fistulizando lá para a parede intestinal. Eu mostrei no início aquelas fístulas perianais, que é muito comum, mas tem paciente que pode fazer para a parede abdominal. Aqui ele já tem um abscesso para a parede abdominal. Aqui, ó, olha como está até a barriga, o abdômen dele, assimétrico de um lado e do outro. Olha essa coleção que ele tem. Essa daqui também é uma paciente da residência, que eu estava falando para vocês, que era uma mocinha entre 20 a 40 anos, magrinha, com diarreia crônica e infecção do trato urinário de repetição. A nefro começou a tratar ela, dava antibiótico, e nada dela melhorar, e o antibiótico piorava a diarreia, e sucessivamente veio para gastro para investigar a diarreia. Ela tinha uma fístula iliovesical, que é aquela que eu falei para vocês que cai cocô dentro da bexiga. Então ela sempre ia ter infecção urinária. Tinha que fechar essa fístula. Como que a gente fecha essa fístula? Pode ser com os remédios que eu vou apresentar, e em alguns casos, tratamento cirúrgico. Deu? Pode ser? Então, meninos, a gente para aqui na colonoscopia? Pode ser? Pode. Pode? Que minha voz já está acabando aqui.